Amados irmãos e irmãs, paz e bem, Deus abençoe cada um e cada uma. Um feliz domingo para todos vocês. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos visíveis e os invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para conhecer o Senhor, é necessário caminhar com Ele, escutar o entendimento da palavra, deixar cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. E depois de conhecê-lo, é necessário realizar imediatamente o caminho de volta para a comunidade, para partilhar com os outros a experiência do encontro com o Senhor, professar junto a fé comum e realizar as obras do reino. Para conhecer Jesus é preciso nós lermos a sua santa palavra diariamente, participar da Santa Missa, a oração do Santo Terço, o jejum, a penitência, a oração, a confissão, a Eucaristia. Para conhecer a nossa igreja, temos que ler o Catecismo da Igreja Católica, porque se nós conhecermos a nossa igreja, nunca nós sairemos em busca de outra. A leitura de hoje, amados irmãos e irmãs, está na Neemias 8, 4a, do 5 ao 6 e do 8 ao 10. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens e de mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo e, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto por terra. E leram claramente o destinamento, o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, não fiqueis tristes, nem choreis. Pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. E não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós temos que acolher a palavra de Deus no nosso coração com alegria. Eles diz a palavra aqui que eles ficaram de pé, que eles choravam
que eles prostraram os seus rostos por terra para ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar com o nosso coração aberto ao amor, porque o amor vem de Deus. E o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escribas e os levitas instruíram ao povo dizendo: vão para as vossas casas, comei carnes gordas e bebei bebidas doces, e aqueles que nada prepararam, vocês repartam com eles. Que bela, né? As pessoas repartirem o seu pão com aqueles que não têm. Gostaria muito que nos dias de hoje ainda continuasse assim, que as pessoas pudessem ver a necessidade do irmão. Quantas e quantas vezes, amados irmãos e irmãs, tem um vizinho que tem muito, que come muito, que faz muita comida e que joga para os porcos e não se importa de saber se aquele vizinho que está ali do lado tem o que comer. E como é triste saber que tem deles que joga fora, mostrando para dizer que pode jogar, fazendo pouco das pessoas. É o avarento. A pessoa avarenta é aquela que tem e não reparte com quem não tem. O livro da vida é a palavra de Deus. E nós temos que ficar de pé para ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas na hora do evangelho não se levantam para acolher a palavra de Deus? Quantas pessoas na hora da transubstituição da Eucaristia não se ajoelham diante do nosso Rei, diante do sacrifício do nosso Deus? Se você tem um problema nos joelhos, como eu agora tenho, o Senhor perdoa. Mas diz a palavra que no momento da transubstituição da Eucaristia, até os demônios do inferno se ajoelham, eles são obrigados a se ajoelhar diante de Deus. E muitas pessoas sãs e saudáveis não têm o mínimo respeito pelo Senhor, pelo santo sacrifício da missa. Porque cada participação da Santa Missa é o sacrifício de Cristo que nós vamos contemplar. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos nesta manhã acolher a santa palavra de Deus com muito amor no coração e chorar. Se você já leu muita palavra de Deus e nenhuma vez você chorou, é porque você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo que está lhe mostrando as verdades da Santa Palavra. Se você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Sempre, sempre, sempre Deus é fiel. Mas Ele espera a sua fidelidade. Amados irmãos e irmãs, eu digo por experiência própria. No dia que eu sou fiel às minhas orações diárias, de manhã, tarde e noite, 3 horas da manhã, meu anjo da guarda me acorda para eu rezar meu texto da misericórdia. E quando no dia que eu passo o dia desapercebido, que tem uma visita, que eu faço uma coisa, eu faço outra, e acabo não rezando as minhas orações todas diárias, eu passo direto. Quando eu vou olhar já é 4 horas, 5 horas, já tem passado. Então, a minha fidelidade é o que me faz ficar em comunhão com Deus. O livro do Evangelho de hoje, é sobre isso também. Muitas pessoas já tentaram escrever de João, dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por eles, que desde o princípio foram testemunhas oculares ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadosamente de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes,
Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia pela força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, todos os elogiavam. A força do Espírito estava em Jesus, para que ele curasse, para que ele ressuscitasse. Deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, Jesus chamou na passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós, quando nós o clamamos. Porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou para proclamar e libertar os cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. O Senhor nos enviou para isso, amados irmãos. Nós não somos enviados na terra só para viver cometendo pecado. O Senhor nos enviou para a terra para proclamar a palavra dele, para viver a palavra dele, para viver os mandamentos dele. E se eu quiser ir para o céu, eu tenho que fazer isso. Se você não consegue sair, leia a palavra para a sua família. Diz a palavra que se você converter um só dos seus pequeninos, você já está convertido, você já está salvo. Jesus veio para libertar dos cativos, recuperar a visão, não só a visão de quem é cego, mas a visão espiritual, de nós que não enxergamos a palavra de Deus, de nós que não compreendemos a palavra de Deus. Jesus veio nos trazer o ano da graça. Qual é a graça que você necessita hoje? Entrega na mão de Deus, vá ler a palavra, peça ao Senhor Jesus a sua graça que Ele dará. Diz a palavra que quando nós estamos reunidos em oração, clamando o nome de Jesus, o que nós pedirmos Ele nos dará, desde que seja para a nossa salvação e para a conversão da nossa alma. Depois fechou o livro e chegou ao ajudante e sentou todos os que estavam na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que recebestes. Se cumpriu porque Jesus veio